Olá, bem-vindos ao canal Vozes de Sião. Estamos aqui hoje para trazer uma mensagem da parte do Senhor aos seus corações. E o tema que nós queremos tratar hoje é sobre o arrependimento, que no caso um dos temas primordiais na mensagem do Evangelho. A gente vê no Evangelho de Mateus capítulo 3 que a primeira mensagem que João Batista pregou quando ele estava pregando no deserto da Judéia era: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então essa foi a primeira mensagem que João o Batista pregou. Ele era um pregador que pregava muito sobre arrependimento de pecado. Jesus, a primeira mensagem que ele prega é: arrependei-vos e crede no Evangelho. O autor de Hebreus classificou o arrependimento e a fé como sendo um dos rudimentos da doutrina de Cristo, em Hebreus capítulo 6. Esse é um assunto tão fundamental que um grande pregador chamado John Stott, ele dizia que a fé que salva é uma fé acompanhada de arrependimento que faz com que você abandone o seu pecado. Muitas pessoas estão tentando pregar um evangelho que exclui o arrependimento, um evangelho coach, um evangelho de que você é o centro, o evangelho de que você é uma pessoa boa, mas só que na verdade a mensagem do evangelho ela traz uma antropologia que mostra que nós não somos pessoas boas. Muitas pessoas dizem que nós temos um coração bom, mas a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A palavra do Senhor nos diz que todos nós somos depravados desde a madre, está lá no Salmo. A palavra do Senhor nos mostra que Davi diz que em pecado concebeu a mãe dele. Então nós, seres humanos, somos seres pecadores, limitados e falhos. Por isso a mensagem primordial do Evangelho é: arrependei-vos dos seus pecados. Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Mas só que, como entramos no reino de Deus? Por meio do arrependimento e a fé em Cristo Jesus. É por isso que, quando anunciamos o Evangelho, nós dizemos que nós devemos arrepender dos pecados e crer na obra de Cristo. Devemos reconhecer a nossa limitação, falha e pecador. Para falar sobre esse assunto, eu quero ler o texto aqui do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 12 até o 17, que diz: ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galiléia, e deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios, o povo que se assentava na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que estavam assentados na região da sombra da morte a luz resplandeceu. A partir desse tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus, depois de ser batizado por João, em Mateus capítulo 3, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para poder ser tentado por Satanás. Depois de ser tentado 40 dias e 40 noites pelo diabo, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus, ele recebe a notícia de que João Batista tinha sido preso. E Jesus, ele parte para Galiléia, deixa a cidade de Nazaré, e a palavra do Senhor nos mostra que ele passou a habitar em Cafarnaum, que está na costa do mar, uma cidade marítima. E ele foi para as fronteiras de uma cidade chamada Zebulon e Naftali. Então Jesus sobe para aquelas cidades que estavam raiando na sombra da morte, para que a luz pudesse raiar sobre elas. Eram cidades que estavam na escuridão, e Jesus, ele, como uma luz que raia na escuridão, ele sobe pregando para aquelas cidades. Foram as primeiras cidades que Jesus subiu para pregar o Evangelho. E a palavra do Senhor nos mostra, a primeira mensagem que Jesus prega para aquele povo que estava na região da sombra da morte era: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, assim como essas cidades estavam nas trevas, estavam na sombra da morte, na escuridão, da mesma forma o nosso mundo está na escuridão. Nós nunca vimos um tempo em que houvesse tanta escuridão sobre o mundo, sobre a sociedade como hoje em dia. A palavra do Senhor nos diz que chegaria o tempo em que o amor esfriaria e a maldade aumentaria. A gente nunca viu um tempo em que a iniquidade, em que o pecado tem se multiplicado como nos nossos dias. Vivemos tempos de trevas, vivemos tempos de escuridão, e a palavra do Senhor nos mostra que Jesus é a nossa luz que raia na escuridão. Jesus é a esperança para esse mundo. Jesus, ele é a luz que ilumina a nossa vida perdida. Jesus, ele é a esperança para a nossa vida. Tanto que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, no Evangelho de João capítulo 8, ele diz: eu sou a luz do mundo. Então Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina onde está a escuridão na nossa vida. Mas só que a mensagem que Jesus
prega para que a gente saia da escuridão é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Então, o pontapé inicial para que a gente possa sair da escuridão e entrar no reino de Deus, a mensagem é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Muitas pessoas têm excluído, como eu disse no início, a mensagem do arrependimento, mas é uma mensagem fundamental. Ainda continua a mesma mensagem: arrependei-vos. A palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia e significa mudança de mente. Arrependimento é uma mudança interna. Primeiramente, você precisa reconhecer que é um pecador. Jesus diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores para arrependimento. Então Jesus não veio chamar aqueles que se acham justos, mas não são. Jesus veio chamar aqueles que reconhecem sua limitação, que reconhecem que precisam dele. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua necessidade falha, são aqueles que reconhecem que são pecadores. Nós precisamos reconhecer que nós não somos tão bons quanto a gente pensa ser. Precisamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós carecemos da graça de Deus, que nós precisamos de Jesus, nós precisamos voltar para Ele. É por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, enquanto antes a gente reconhece a nossa limitação falha e corre para o Senhor, melhor é. Então, primeiramente, precisamos reconhecer a nossa condição falha, a nossa condição pecadora. E a palavra do Senhor nos mostra que quando reconhecemos essa nossa condição de pecador, a palavra do Senhor nos mostra que traz uma certa tristeza para nós por causa do nosso pecado. Por isso a Bíblia diz que nós devemos rasgar o coração e não as nossas vestes. Tá? Na mensagem de um dos profetas, era um tempo em que o povo, para demonstrar arrependimento, eles faziam atos externos, eles rasgavam as suas vestes. Mas a Bíblia diz que nós, ao invés de rasgar as vestes com atos externos, ela diz: rasgue o seu coração, se prostrem diante do Senhor com lágrimas e pranto. Então, o reconhecimento de que nós somos pecadores traz para nós uma tristeza e uma angústia por ter pecado contra o Senhor. Então, nós precisamos reconhecer que somos limitados, que somos pecadores, que carecemos da graça de Deus. A palavra do Senhor também nos mostra, na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, que aquele que confessa seu pecado é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar toda imundícia. Então a palavra do Senhor nos mostra que depois de reconhecer, lamentar pelo pecado, nós precisamos confessar o pecado a Deus, confessar o nosso pecado diante de Deus, derramar o nosso coração diante de Deus por causa da nossa falha, por causa dos nossos pecados. Em último lugar, a palavra do Senhor diz lá em Provérbios que aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse é que obterá misericórdia. Então o verdadeiro arrependimento não é aquele arrependimento que faz com que você pratique atos externos. O verdadeiro arrependimento é aquele arrependimento que traz mudança no teu coração. É aquele arrependimento que faz com que você tenha uma mudança de mente. É um arrependimento que faz com que você mude de conduta. Então, como eu citei John Stott, ele diz que o arrependimento verdadeiro é aquele que traz mudança para a nossa conduta. Augusto Nicodemos dizia que o arrependimento não é quando você chora, é quando você muda de vida. Então, em último lugar, nós precisamos mudar a nossa atitude, a nossa conduta diante do Senhor. O arrependimento, ele traz transformação, ele traz mudança para nós. Ele traz mudança na nossa conduta, no nosso coração, no nosso viver. Ele muda o nosso interior. E depois o exterior vai mudando aos poucos. A gente vai mudando a nossa conduta, a gente vai mudando a nossa fala, as nossas práticas, a partir do momento que nós temos uma mudança interna. E essa mudança só é possível através do arrependimento que nos leva até Cristo, que transforma o nosso caráter. Por isso que 2 Coríntios 5,17 a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a gente percebe que o arrependimento ele vai trazer uma transformação de caráter na nossa vida. Ele vai trazer uma transformação interna que vai resultar numa transformação externa na nossa conduta e no nosso caráter. Então essa é a mensagem primordial dentro do reino de Deus. É a mensagem primordial dentro da mensagem do Evangelho. É o arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. É o arrependimento dos nossos pecados, uma conversão a Deus. Arrependa-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está entre nós. Nós vemos um tempo em que a gente vê que os sinais da volta de Jesus têm se multiplicado cada vez mais, então não é hora da gente ficar animando as pessoas, mas é hora da gente proclamar que Jesus está voltando. Por isso precisamos arrepender dos nossos pecados e voltar para Deus. O Senhor está vindo, o tempo está ficando cada vez mais pior, então você que se desviou da casa do Senhor, arrependa-se, volte para o Senhor. Você que não teve um encontro com Jesus ainda, arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus, porque Ele quer transformar a tua vida.
conseguir transformar o teu caráter, quer transformar você em uma nova criatura. Então, se você ainda não teve um encontro com Cristo, a hora é agora. A Bíblia diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, crede no Senhor. Então, era essa mensagem que nós queríamos trazer para os seus corações nessa tarde. E que Deus possa abençoar as suas vidas, que essa mensagem possa trazer o devido temor ao nosso coração e uma resposta de arrependimento, e uma conversão a Deus.